Olá, meus irmãos, chegamos então aqui ao final desse nosso panorama de Apocalipse. Hoje nós vamos nos deter nos capítulos finais desse livro, 20, 21 e 22, e tem sido uma trajetória incrível de grandes aprendizados, de grande consolo, de grandes advertências, encorajamento para nós, para mim, para você que nos acompanha. E hoje nós chegamos nessa parte final. Dentro dessa parte nós temos tanto uma parte que nos humilha a inteligência, de difícil interpretação, mas também um dos textos mais incríveis quanto à contemplação do fim e o encorajamento e esperança sobre estas coisas, sobre a vitória do Cristo, sobre a vitória da Igreja. Dentro da forma como nós temos lido o Apocalipse, nós temos percebido que ele apresenta uma série de visões que em grande parte são cíclicas, ou seja, à medida que nós vamos lendo as visões, ele apresenta o mesmo acontecimento de óticas diferentes, mas essas mesmas visões também apresentam fatores sequenciais. De vez em quando, João está falando de uma coisa que acontece também depois da outra. Todas as visões de João se concretizam, terminam na vida de Jesus. Mas nem todas partem do mesmo ponto. Tá bom? Então, é isso que a gente entende por recapitulação e, de alguma forma, sequência entre os textos. Quando a gente chega aqui em Apocalipse 20, eu quero ler com vocês, mas essa forma de nós lermos Apocalipse nos traz a possibilidade de duas interpretações acerca desse texto. Principalmente os versículos de 1 a 10, que são um dos textos mais difíceis de interpretar das Escrituras e talvez um dos textos mais difíceis também da história da igreja quanto à sua controvérsia de interpretação, tá bom? Vamos fazer uma leitura rápida. João, nos versículos de 1 a 3, diz assim: Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Eu lembro que é fundamental você ter lido os capítulos, né, como a gente pede lá no grupo do WhatsApp, nos grupos da igreja, que você leia antes de vir, para facilitar, porque o livro de Apocalipse tem muito simbolismo, muitos elementos que a gente precisa estar com eles fresquinhos na memória para esse momento aqui ser mais proveitoso. Então aqui logo nesse começo, se nós tivermos uma leitura mais simbólica, não é difícil entender que João apresenta, nessa visão, o início de mais uma recapitulação. E voltamos para acontecimentos que se iniciam ali a partir da morte e ressurreição de Jesus, sua ascensão, e vamos finalizar novamente na segunda vinda. A indicação dessa virada, ela não é tanto por uma dobradiça textual, uma indicação na linguagem, mas a partir dos acontecimentos que João vai trazer, ou seja, a partir das interpretações que nós podemos ter da visão, e não diretamente por causa do texto, na dobradiça textual que seria esse então vi, ou na minha tradução, né, vi descer. Essa seria uma leitura amilenista, que ela parece ser uma leitura mais simples, mais fácil. Se tivermos uma leitura mais literal, a dobradiça seria, inicialmente, pela força do texto mesmo. Vi então, né, o tão famoso Kaiedon, que tem aqui nesse texto, e que dá a entender que João, então, ele está continuando aquilo que ele viu e descreveu no capítulo 19, indicando uma continuidade com o capítulo anterior. Assim, João estaria não só apresentando uma visão de lupa, né, um foco ali acerca de Satanás, que claramente aqui no texto é o dragão. Ele estaria não só fazendo essa visão de Satanás ao longo da história até o momento do juízo, mas ele estaria realmente descrevendo sequencialmente o juízo do dragão, logo após o juízo da Babilônia e o juízo das duas bestas, como ele descreveu anteriormente. Essa seria uma visão pré-milenista, principalmente pré-milenismo histórico, que possui detalhes complexos, mas muitas vezes são bastante intrigantes e provocadores nas suas interpretações e questionamentos. Todas as outras visões divergentes desse texto, dentro dessas duas posições, vão ser evidenciadas pela interpretação dos elementos. Então, de forma inicial, nós já percebemos que elas se dividem acerca de como João está descrevendo. Se ele está descrevendo, recapitulando uma visão, ou se ele está descrevendo a continuidade da visão que ele teve anterior. Então, anteriormente, no primeiro, essa ramificação. As outras ramificações vêm, então, da interpretação dos elementos do texto. Eu não vou me deter aos detalhes, porque não dá tempo e porque não é o nosso propósito, já que é uma visão panorâmica, mas eu quero apresentar os pontos mais claros e contundentes do texto, os detalhes do texto de forma geral, dentro dessas duas visões.
Existe muita divergência entre cada uma dessas posições. Dentro do amilenismo, eles divergem, dentro do pré-milenismo existe divergência. Então eu quero trazer aquilo que parece para mim mais claro no texto, dentro dessas duas leituras. Vamos para os 3 primeiros versículos então aqui que nós lemos. A visão de João, ela não parece mais a visão de quem está no céu, porque ele vê descer do céu, então aparentemente ele está na terra. Ele vê um anjo que tem a chave do abismo e tem uma corrente, e ele prende o dragão, está aqui no versículo 2. E ele prende por 1000 anos. Claramente o dragão é Satanás, como nós já falamos, ou seja, Satanás é preso no abismo. E essa corrente com certeza é mais forte do que a corrente que prendia o endemoniado de Gadara, lá em Marcos 5,4. Veja que Satanás ele é triplamente preso. Ele é preso numa cadeia, que é o abismo, ele é amarrado numa corrente e é colocado sobre essa prisão um selo. Mas, seguindo a facilidade do capítulo 19, não existe nenhum grande confronto. Assim como as duas bestas são vencidas facilmente pelo Senhor, aqui um anjo prende e não há resistência de Satanás nesse seu aparente juízo. O que é então aqui esse abismo que é falado no versículo 3, que diz, né, que lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem, e depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco mais de tempo. Essa palavra abismo ela já foi utilizada no livro, e isso nos ajuda a trazer luz sobre o que ela significa. Por exemplo, ela é utilizada em Apocalipse 9:1, quando diz que o anjo tocou a 5ª trombeta, nós temos aquela visão lá do anjo que abre o abismo. Nós temos no capítulo 11, versículo 7, que diz que uma das bestas surge do abismo para pelejar contra as testemunhas, pelejar contra o povo de Deus. E no capítulo 17 também fala sobre esse abismo. Aparentemente é o local de aprisionamento dos demônios. É um local então de inércia, onde eles ficam de alguma forma inativos em suas atividades, como indica o capítulo 9 de Apocalipse e também a literatura judaica disponível acerca desse tema. A besta surge do abismo, como diz lá o capítulo 11 e o capítulo 17. Assim, o abismo ele não parece ser a terra, como alguns amilenistas, por exemplo, vão dizer. E é interessante que é permitido a Satanás chamar essa besta que emerge do abismo, né? Então, Deus tem um controle sobre esses acontecimentos finais. É possível encarar o abismo como uma figura, sim, e não um local geográfico propriamente dito. Sendo uma figura, então ele poderia ser uma figura muito bem de uma limitação imposta por Deus aos demônios, uma forma de restringir a atuação deles. Nesse caso, a prisão, se for literal, ou mesmo se ela for apenas uma limitação, ela tem um propósito, como diz o texto, de não permitir que o dragão, Satanás, engane as nações. E o propósito é esse. Então ele está limitado ou preso para não enganar as nações durante um período de 1000 anos. Na visão pré-milenista, isso é um acontecimento futuro, que se dará quando Cristo vier concretizar o seu reino. Então, o dragão é preso durante esse período de concretização do reino, né, do reino milenar. E para os amilenistas, Satanás ele está preso hoje. Ele está, então, limitado, que seria, eu acho, a interpretação melhor do que ver que ele está amarrado, propriamente dito, mas que ele está limitado desde a morte de Cristo na cruz do Calvário, e então Satanás não consegue exercer total liberdade do seu papel de enganador. Então ele está limitado nisso, ele está limitado para que não engane mais as nações a nível cabal. Vamos falar agora sobre esses 1000 anos. A questão de serem literais ou não é a grande questão. Entre os teólogos modernos, isso não é uma briga mais, né? Não é um ponto inegociável, já que já se entende por muitas pessoas que 1000 anos, como outros números do livro de Apocalipse, são simbólicos. Então essa não é a briga, mas que 1000 anos indica um período perfeito de tempo, no sentido de que é o tempo necessário, é o tempo que precisa ser para o reino de Cristo e seu reinado, né, aqui na Terra ou não, que é a divergência que nós vamos ver. Ao final desse período de 1000 anos, esse período figuradamente de 1000 anos, Satanás voltaria a exercer a sua liberdade de enganar as nações. Para os amilenistas, seria um período de precedência, né? Um período que antecede a segunda vida de Jesus. Então nós estaríamos no milênio, né? Por isso que esse nome amilenismo, ele é um pouco infeliz, e Satanás ele teria um poder de novamente enganar as nações no período precedente à volta do Senhor Jesus. Seria um período de atuação
grandiosa do anticristo, um período gigantesco de apostasia. Já para os pré-milenistas, que encaram o milênio como um período posterior à segunda vinda, então o Senhor Jesus vem e inicia esse reinado, então essa visão aqui final dos 1000 anos, nós teríamos que, durante um período designado, nós teríamos o reino terreno de Cristo, e Satanás ele seria solto para o engano e para uma grande revolta ao final desses 1000 anos, né, como aponta aqui Apocalipse 20, versículo 7, que diz que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto desta prisão e militará contra o Senhor. Eu acho que até aqui ainda não apareceu a grande dificuldade de interpretação. O grande gargalo, ao meu ver, é a questão da ressurreição. Os versículos 4 e 6 diz que ele viu alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, vi almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Foi o que aconteceu com eles. Eles reviveram, ou viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Porque eu vejo aqui como o grande gargalo. A visão de João apresenta tronos e de lá os santos reinarão e julgarão os povos. Isso casa muito com 1 Coríntios 6,2, que diz que a gente deveria saber, que o mundo será julgado por nós, os santos. Daniel 7,18 também traz claramente que os santos do Altíssimo eles receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Junto desses tronos tem as almas dos santos que foram mortos pelos agentes de Satanás, no caso o anticristo. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, pegando aqui o que o texto está dizendo. Essa é a primeira ressurreição, como diz Apocalipse 20, versículo 5. E aquele que experimenta essa primeira ressurreição, ele não vai participar da segunda morte, como diz o versículo 6. Então, a leitura mais literal nos daria a visão da ressurreição corpórea dos santos quando da segunda vinda do Senhor e reinando com ele durante 1000 anos, ou durante o período milenar. Esses santos teriam que participar esses santos que participaram da primeira ressurreição estariam livres então da segunda morte. Então Jesus vem, os crentes mortos são ressurretos, os vivos são transformados, vivem um reino milenar com o Senhor Jesus aqui na terra durante 1000 anos, e esses que participaram disso não participarão da segunda morte, que é o lago de fogo. Uma leitura mais simbólica, o reinado dos santos é no céu, agora. E esse reviver ou viver é a transição da morte física para a vida com Cristo no céu, durante o período entre a morte e a ressurreição e a sua segunda vinda. Então hoje, a interpretação mais simbólica nos diria que essa morte, esse reviver ou esse viver seria passar da morte para a vida com o Senhor no céu. Essa primeira ressurreição, então, é ter vida experimentando a primeira morte, que é a morte do corpo, tá bom? Mas não experimentando mais a segunda morte, que seria, digamos assim, a morte da alma, no sentido de condenação eterna. Eu acho que o problema dessa interpretação mais simbólica é o versículo 5, quando ele diz assim: mas os outros não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Porque isso aqui é o que causa alguma dificuldade para mim. Porque ele diz que os outros não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, se o primeiro viver é estar com Jesus nos céus, então existe um grupo que esteja esperando também essa passagem para os céus, para viver com Cristo ao final dos 1000 anos. Seguindo esse raciocínio, então, quem é esse grupo? Visto que não é o mesmo, porque ele fala de outros, que experimentará a libertação ou a vida espiritual, a vida celestial ao fim da era da igreja. A não ser que João esteja aqui indicando a vida para os mártires, porque ele fala sobre que eles foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Então talvez João não esteja usando uma limitação de linguagem, uma limitação para expressar que ele está querendo trazer uma esperança para
para aqueles que morreram em nome de Cristo e garantindo, em um outro momento, a ressurreição para os santos ao final da história. Então, no momento ele não está falando de ressurreição, no outro momento ele estaria falando de ressurreição. Como eu falei, essa leitura simbólica nesse versículo tem aqui esse gargalo e talvez essa seria a forma de contornar. Já a leitura literal, ela acaba estendendo muito um interstício entre as ressurreições, né, e também para o juízo final, ou seja, há uma ressurreição, né, que é a ressurreição da igreja, há uma outra ressurreição para a condenação e depois o juízo final. Esse grande espaço entre esses eventos acaba parecendo diferente das visões que nós já temos reveladas no restante do Novo Testamento, que dão a entender que tudo isso vai acontecer segundo a vinda de Jesus. Então, mediante a sua segunda vinda, tudo isso vai acontecer e não parece ter uma grande distância. O que pode ser também um gargalo para essa visão mais literal, mas também é explicável, é contornável, porque os textos lá podem não estar se amarrando à questão temporal e apenas descrevendo eventos para dar garantia para a igreja da ressurreição. Né? A gente fala sobre isso e não dá a entender de distância entre os eventos, por exemplo, em Mateus 25, versículos 31 a 33, em João 5, versículos 28 e 29, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que eu vou até ler com vocês. É importante que vocês leiam todos esses textos em casa, né, e que a gente tire as dúvidas aqui depois no Google Meet, tá bom? Que ele diz assim: porque, ouvindo a voz do arcanjo ressoado a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui primeiro não quer dizer dessa primeira ressurreição, mas eles são primeiro, se comparado aos que estão vivos, como ele diz no versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui é um retrato da segunda vinda. Falando acerca da ação derradeira de Satanás agora, que nós vamos ver nos versículos seguintes, de Apocalipse. Apocalipse 20. Nos versículos 7 a 10. Nós vemos aqui que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos. Aqui a ação derradeira de Satanás estaria no final da história. Então, numa atuação intensa do anticristo, como nós vemos lá no capítulo 11, versículo 7, né, como nós já citamos esse texto que diz assim: quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, é o texto das testemunhas, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e as matará. Numa ação desesperada de quem perderá cabalmente, Satanás vai agir de forma irrestrita ou no final do reino milenar de Cristo, no reino terreno, pegando a interpretação mais literal aqui, isso no último levante do Senhor, ou numa ação final, como a gente falou já de grande apostasia e tal, no final da era da igreja, no período precedente à volta de Jesus. Então a interpretação mais literal, só deixando claro, interpreta que Satanás vai ser solto no final dos 1000 anos, fazendo o levante contra o Senhor Jesus, né, e contra o seu povo. Numa interpretação simbólica, seguindo aqui uma visão mais amilenista, eles vão encarar como essa ação de Satanás no final da era da igreja, antes da vinda do Senhor, e todo esse juízo vai vir quando o Senhor retornar cabalmente e trazer aqui juízo. Gog e Magog, citado no texto, são uma figura para o último inimigo de Israel, como nós vemos na Ezequiel, capítulos 38 e 39, que lá atacam a cidade pelo norte, mas aqui ele é tomado como uma figura para indicar a reunião das nações dos 4 cantos da terra, como nós vamos ver no versículo 8, né, que diz que elas foram reunidas e elas são como a areia do mar, foram juntadas para a guerra. Elas vão atacar então a cidade por todos os cantos. A cidade prefigurando também o povo de Deus, então o povo de Deus vai ser atacado de todos os lugares. O alerta
que a gente pode tirar daqui é para um terrível momento de perseguição e de choro e de sangue para a igreja e também de grande apostasia. Esse é um dos alertas que nós podemos tirar, por exemplo, se tirarmos a visão mais amilenista. Mas dentro de uma visão pré-milenista, eu creio que o grande salto aos nossos olhos é que a depravação humana é muito mais terrível do que nós imaginamos. Não só quando os homens foram atacados por demônios, como outro momento em Apocalipse vai deixar claro, e mesmo assim eles não se renderão, não se arrependerão, aqui nos apontaria que mesmo debaixo de um reino milenar e perfeito de Cristo, o pecado humano seria tão grande que no despertar da ação de Satanás, eles mesmo assim se voltariam contra eles. Ou seja, o sistema político, um político que se coloca como profeta, nada disso traz redenção verdadeira aos homens, senão a regeneração em Cristo Jesus, porque nada disso pode nos libertar do poder do pecado. A política não pode, o governo não pode. Ambas as visões, dentro desses pontos que trabalhamos, elas são sustentáveis e ambas elas têm uma série de dificuldades, têm problemas. Eu vou passar para vocês uma lista desses problemas que as duas visões apresentam para facilitar a sua escolha, de repente, de uma delas. É importante abraçar aquela que apresenta menos problemas irreconciliáveis. O pré-milenismo, ao meu ver, ele precisa dar menos explicações desse texto em específico e ele parece dar atendimento, tá? Ele parece concretizar as expectativas acerca da ressurreição, por exemplo, e do reino messiânico do Antigo Testamento. Você vê os patriarcas ali pedindo para enterrarem seus ossos na Cidade Santa, porque esperam uma ressurreição. Nós vemos o apontar para um reino, né, ali em Isaías 11, versículos de 1 a 12. Também a expectativa da igreja primitiva, que além de esperar a grande tribulação, ou seja, ela ser pós-tribulacionista nesse sentido, ela esperava sim a concretização de promessas feitas ao longo da história aqui na Terra, como reinar sobre as nações, como julgar os povos, serem reis na Terra. Então tudo isso é um ponto forte para o pré-milenismo, né? A concretização das promessas do Antigo Testamento, por exemplo, e a Terra Santa. Isso também não requer nenhuma judaização, como muitos fazem. Uma interpretação boa dos textos do Antigo Testamento e aqui de Apocalipse não traz essa judaização dos tempos finais, como muitas correntes, principalmente dispensacionalistas, vão fazer. Já o amilenismo, ele parece dar uma visão com mais ênfase acerca da realidade que a igreja já desfruta hoje e que vai desfrutar no futuro. Ela dá muito mais ênfase a essa visão de que nós já somos reino, sacerdócio, e que isso vai ser apenas consumado no futuro, e condiz também com o padrão de elementos cíclicos do restante do livro. Sem, a meu ver, não deveria descartar as outras visões dadas por Ezequiel, por Isaías, por Daniel e tantos outros textos do Antigo Testamento, inclusive dos Evangelhos. As palavras de Hockman são muito importantes aqui, eu quero ler para vocês, quando ele diz assim: concentrando-me em Apocalipse 20, de 1 a 6, devo admitir que a interpretação de George Led, desses versos faz sentido e é coerente com a interpretação que ele adotou ao relacionamento entre os capítulos 19 e 20. Não tenho dificuldades em reconhecer sua exegese dessa passagem como uma opção válida para os evangélicos e gosto da maneira cuidadosa e lúcida, própria de um estudioso em que ele expõe seus pontos de vista. Mas discordamos realmente em nossa interpretação dessa passagem. Confio, porém, que ele e outros que partilham seus pontos de vista estejam prontos a reconhecer que minha interpretação não vem de uma abordagem liberal da escritura, nem de um arrogante abandono do texto, mas de um modo diferente de entender as palavras que estão diante de nós. Ou seja, ser um pré-milenista, você não precisa julgar essa pessoa como um herege, uma pessoa que rasga um texto em detrimento do outro. Da mesma forma, um pré-milenista não precisa julgar um amilenista como um liberal que simboliza demais as escrituras quando aplicam uma visão simbólica nesse texto. Hockman nos auxilia muito em fazer desse ponto não um ponto de divergência de comunhão entre os crentes e nem de um juízo teológico acusatório contra os nossos irmãos. O juízo final, então, é apresentado nos versículos de 11 até o versículo 15, que é a nossa próxima sessão. A descrição inicial aqui é de um trono. Ele diz que vi também um grande trono branco e que estava sentado sobre ele.
e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. A descrição, então, é de um trono branco, representando que esse trono vai ser exercido com justiça, com pureza, e é muito parecida com os acontecimentos de Apocalipse 6,14 e de Apocalipse 16,20, né? Ambos textos que falam aí da segunda vinda do Senhor e o exercício do juízo. Então aqui com certeza está falando desse período da segunda vinda e do juízo. Os mortos estão ali provavelmente ressurretos, porque esse é o estado apontado pelo restante do Novo Testamento, de que os mortos estarão ressurretos para a vida ou para o juízo. Isso também está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. E em Atos, por exemplo, capítulo 24, versículo 15, né, Paulo dizendo ali no seu discurso que a ressurreição virá para justos e injustos. Ressurreição da vida e ressurreição para o juízo. O nome mortos pode indicar que a ressurreição não necessariamente traz vida espiritual, mas talvez só vida no sentido físico para o exercício da salvação plena ou do juízo. João não deixa claro se a igreja, os justos, estão participando aqui desse juízo junto com os injustos. Embora haja um indicativo, porque fala aqui de que livros foram abertos no versículo 12 e também que abriu-se um outro livro, que foi o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, se o livro da vida está ali, então talvez o povo do santo de Deus também esteja, mas a ênfase de João não é essa, mas a ênfase no juízo final sobre o povo injusto que negou o Senhor Jesus e serviu a besta e Satanás durante a história. Apesar de não trazer descrição para a igreja, ele vai trazer então essa ênfase aos injustos, né, que antes eram julgados como vivos, mas estavam mortos seus delitos e pecados, e agora estão vivos, ressurretos, mas para a condenação. Eram vivos, mas mortos em delitos e pecados. No futuro estarão vivos enquanto ressurretos, mas mortos para a condenação, por causa da condenação eterna. E aqueles que experimentaram a primeira ressurreição para a vida não experimentarão a segunda morte, a condenação eterna. Eles serão julgados segundo as suas próprias obras e segundo o registro que está nos livros de Deus. Esse registro pode ser, segundo aquela visão judaica de que anjos registravam os pecados humanos, pode ser o registro dos pecados humanos, mas também, com certeza, é o registro da lei de Deus e quando nós quebramos e a maldição que ela traz quando descumprimos. Escrito esse de dívida que foi cravado na cruz do Calvário a favor de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão nele, que não vão ser condenados segundo esses livros. Então eles são julgados segundo suas obras e os registros nos livros. E aquele que não se encontra no livro da vida, que já não é um livro contra nós, mas a favor de nós, esses que não estão lá serão lançados no lago de fogo, né, que é a segunda morte, como nós vemos aí nos versículos de 11 a 14, de forma bem clara. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, versículo 14. Veja que o lago de fogo é dado a ele uma grande ênfase, que ele está 3 vezes nesse texto, deixando claro o destino final dos injustos, que é a condenação. Não existe universalismo, não existe aniquilacionismo, mas é bem claro uma condenação eterna por causa dos nossos pecados. Nós podemos tirar algumas verdades aqui, embora a sua cabeça esteja um pouco embaraçada, como a minha está há muito tempo. Mas de que a igreja vai passar, sim, por tempos terríveis, de martírio, de choro. Essa era a realidade esperada pela igreja primitiva, que sofria, que esperava que haveria um período de grande sofrimento na tribulação. E é coerente também com o endereçamento de alertas e encorajamento para a igreja. A igreja não seria encorajada e nem advertida se ela não fosse passar por esse tipo de tribulação. Também nos ensina acerca do recolhimento dos eleitos no final da história, né? Então eles serão recolhidos após a tribulação, se toda ou em parte, mas eles experimentarão essa tribulação e só serão recolhidos no final. Ao alerta para a igreja especificamente quanto a choro e apostasia. A gente vai sofrer. Se nós formos a igreja do fim, vai ter um momento que o sofrimento vai ser mais aprofundado e terrível. Talvez estejamos passando somente pelas dores de parto, mas chegará a dor do nascimento, uma dor muito mais intensa ali nas últimas contrações. Mas também um período de grande apostasia. Devemos sempre analisar se estamos na fé, se estamos em Cristo, estamos na palavra de Deus. Uma outra coisa é a certeza da ressurreição. Nós
temos essa doutrina como inegociável. Os crentes creem na ressurreição do corpo. Eles creem no arrebatamento dos que estão vivos, que serão transformados com o Senhor nos ares. Se eles vão subir depois de descer, se eles vão subir e reinar no novo céu e na nova terra, mas a gente tem a certeza de que eles ressuscitarão e que nós seremos arrebatados nesse sentido de levados aos céus com o Senhor. E os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados para a salvação eterna. Nós cremos também que o reino vai ser consumado de fato. Hoje, o que já é e ainda não é, será completamente. O reino que iniciou e ele já é real hoje, será concretizado e consumado na volta do Senhor. Nós cremos também no juízo sobre as iniquidades, de que não haverá injustiça cósmica, mas que o holocausto ou os holocaustos, as ditaduras, o aborto, que mata milhões de bebês por ano no Brasil e no mundo, crimes não solucionados, a corrupção, tudo isso que nós vemos aos nossos olhos e parece não ter justiça, vai haver uma justiça final executada pelo próprio Senhor dos Exércitos pelo próprio Deus. E que a punição de Satanás será irremediável. Ele será punido de uma vez por todas e sem possibilidade de retorno das suas ações contra o Cristo, contra Deus e contra o seu povo. Nós vamos agora para as partes finais do texto, que é o trono de Deus na nova criação, em que nós vemos ali Deus, o Cordeiro e os remidos reunidos com Cristo, reinando na Nova Jerusalém, e também o epílogo, que é a parte final das despedidas. João agora, no capítulo 21 em diante, até o capítulo 22, versículo 5, ele vai apresentar uma visão final. Mas essa visão final não é mais sobre os eventos finais como ele fazia até então, mas uma descrição do estado final, da realidade final, o estado eterno da igreja. Como nós vamos ver no versículo 5, Jesus vai dizer de forma bem, o que estava no trono, sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. O céu e a terra foram restaurados. Eles foram desfeitos e feitos numa obra de restauração. Uma nova criação a partir da antiga, como nós vamos ver em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13, que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também as terras e as obras que nela existem serão atingidas. E ele segue falando sobre esse movimento de restauração. Isaías 65, versículos 17 a 19, quando Deus fala que eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, no sentido de memória das coisas amargurosas, que trazem dor, sofrimento. Mas vós folgareis e exulteis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. A habitação final da igreja não é o céu, nem Canaã, apesar de ela representar para nós um descanso, mas o local final, a habitação final da igreja é no novo céu e na nova terra. Os céus é um momento transitório, por enquanto. O período final da igreja, dos remidos do Senhor, do Israel de Deus, do povo do Antigo e do Novo Testamento, é o novo céu, nova terra, conforme Isaías 65, 17, 66, 22. O mar já não existe, como diz o versículo 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, o mar já não existe. O mar aqui, provavelmente dentro de Apocalipse, que é citado em outro momento, nos ajuda a entender que é o poder da Babilônia, o poder do sofrimento, da corrupção, da sedução, do pecado, ele já não existe. Todos os poderes malignos que em outros momentos de Apocalipse fala que eles emergem do mar, eles já não sobreviverão e não mais subsistirão nessa nova ordem, nessa nova realidade. Serão tempos de plena paz. E a história bíblica, que inicia no jardim, ela caminha então no final para uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Versículo 2, que ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Leia com cuidado a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, Apocalipse, ela não aponta apenas para uma cidade, mas também para uma cidade. Ela aponta duplamente para a cidade de Deus e para o povo de Deus.
Há uma dificuldade de entender quando eles estão falando de cada um, mas claramente a Nova Jerusalém é a cidade e o seu povo, a sua noiva. Como diz o autor Osborne, ele diz assim, num sentido muito real, a Nova Jerusalém é o lugar onde os santos residirão para a eternidade e um símbolo para o próprio povo, descrevendo seu estado futuro e seu futuro lar. Então, a presença gloriosa de Deus, ela se fará nessa Nova Jerusalém e entre o seu povo de forma completamente consumada. Deus, ele não só estará em todas as coisas, mas ele habitará, ele tabernaculará no meio do povo. Meus irmãos, você não tem ideia, eu não tenho ideia de como será o novo céu e a nova terra. Se já é incrível se eu habitar em nós, imagine habitar entre nós e nós vivemos entre Deus, no sentido de que Ele ocupa plenamente e perfeitamente em santidade e nós, enquanto santos, nos relacionando com Ele lá nesse local. O versículo 3 diz, eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habita com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O pecado e os efeitos serão encerrados. Se o pecado já não mais existe, agora nem mais os efeitos do pecado existirão, como a morte, a doença, nada de coronavírus, né? Nada de coronavírus, Covid, não haverá morte, nem clamor, nem UTI, nem leitos de enfermaria, nem hospitais de campanha, nem câncer, nem nada, porque todos esses efeitos do pecado estarão encerrados. O versículo 5 diz que ele faz novas todas as coisas, e o consolo desse lugar vem do próprio Deus. O versículo 4 fala, e ele lhes enxugará, olha como o pessoal é isso, dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O consolo vem do próprio Deus lá. O conhecimento dessas coisas é tanto um convite, como nós vemos aí no versículo 6, disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, de graça da fonte da água da vida. Se você ouve essa mensagem hoje, se você tem acompanhado os nossos estudos, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você ainda não se dobrou diante dele, Apocalipse traz um alerta para a igreja, mas também traz um convite aqui. Aquele que tiver sede, darei de beber da água da fonte da vida. Mas além de um convite, também é um encorajamento. Nós vamos ver aí no versículo 7 que aquele que vencer dará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Nós temos passado por tempos de peleja, Heitor. Na nossa igreja, nós vemos aí tantos irmãos doentes nesses dias, mas Deus tem nos dado, graças a Deus, vitória sobre essas doenças todas. Mas aquele que vencer e diante dos prazeres e seduções desse mundo, de Satanás, do anticristo, da Babilônia, da falsa religião, aqueles que vencerem, resistirem e guardarem sua fé, eles herdarão todas essas coisas. Não uma salvação pelas obras, mas obras de justiça que advêm da fé. Porque a religião secular diz que nós somos salvos por aquilo que fazemos. O cristianismo diz que nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. E por causa do amor de Cristo por nós e do nosso amor por Ele, nós fazemos obras de justiça para Ele. Mas em último lugar também tem um alerta aqui. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. João traz então agora a descrição da Nova Jerusalém de forma mais detalhada. Essa Jerusalém que tanto é a cidade como é a noiva. Nós vamos ver aí no versículo 9. Né? Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e me falou, vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E a descrição posterior é da cidade. Ele vai trazer grandes detalhes, muitas pedras preciosas, medidas, mas o grande indicativo que nós temos é que nada disso será distração para os crentes. Aqueles santos que estarão na cidade santa, eles verão todas essas coisas não como o ladrão vê ouro e quer pegar. Não, como o idólatra da beleza enxerga coisas criadas como o próprio Criador. Todas essas coisas serão como setas e apontarão para a beleza e grandeza daquele que criou e edificou a cidade feita pelo próprio Senhor Deus. Tudo lá aponta para Ele. É por isso que lá tudo é magnífico, porque apesar de magnífico, é pequeno se comparado àquele que habita no meio do seu povo. Como nós vamos ver nos versículos 22 a 27. Nela não vi santuário, pois o seu santuário
é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Compreendo todas as promessas de que Deus construiria um tabernáculo no meio do seu povo. A cidade de Deus e o seu povo possui a glória do Criador. Né? Como nós vemos lá no capítulo 4, versículo 3, Deus ali sendo descrito como aquele que possui um aspecto de pedra de jaspe. Nós vemos aqui no versículo 11 que a glória, né, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. O povo de Deus tem a glória do Senhor refletida nela, né, porque o Senhor está fazendo na sua igreja a semelhança do caráter de Cristo. Nós estamos sendo transformados à imagem dele, como nós vamos ver aqui. A cidade de Deus e o povo de Deus lá é a completude de todo o povo. Nós temos tanto o povo do Antigo Testamento quanto o povo do Novo Testamento. Os versículos 12 a 14 nos dizem que tinha uma grande alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E segue dizendo, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 15 diz, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas, suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estágios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Né? Então você vê aqui que a indicação que nós temos é que é uma medida perfeita, 144, e que nós temos lá os números vinculados aos 12, dos 12 patriarcas, das 12 tribos e dos 12 apóstolos, indicando a totalidade do povo de Deus. A cidade, ela é o próprio Santo dos Santos também. Veja que as medidas são de um cubo, expressando as mesmas medidas, né, a mesma proporção dos santos, como nós vemos lá em 1 Reis 6, versículo 20, nos é apresentado aqui que a cidade tem um aspecto cúbico, indicando que a cidade é o próprio Santo dos Santos. Nós habitaremos junto com Deus, é o próprio santuário de Deus. Lá o pecado já não mais nos impedirá de ver o rosto de Deus. Aqueles, como nós, que hoje não podemos ver o rosto de Deus face a face, senão seríamos fulminados, lá nós veremos face a face. É interessante que nós, enquanto humanos, que olhamos para frente, nós nunca nos vemos face a face. Sempre de forma mediada, por e-mail, pela câmera do celular. Mas nos céus, enquanto ainda não nos veremos face a face, veremos o Senhor face a face, pois Ele é a nossa fonte de identidade. Nós somos criados em imagem e semelhança dEle. O pecado não nos impedirá mais de ver o Senhor de forma plena. Versículo 24, né, diz, versículo 4 do capítulo 22, diz assim, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Nós veremos a face do Senhor. A igreja lá, ela é gloriosa e pura, como nós lemos aí dos versículos 18 até o versículo 21, diz assim, o muro era construído de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Veja que ele vai trazendo aqui elementos puros e cristalinos e resplandecentes para a igreja, indicando, né, até o versículo 21 aí, a pureza e a glória da igreja que estará lá, do povo de Deus, Israel de Deus que lá estará. Na cidade também não haverá risco nenhum. O versículo 25 deixa bem claro que suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite. Ou seja, não existe risco contra essa cidade mais, contra esse povo. E a vida lá será abundante e eterna. No meio do versículo 22, capítulo 22, versículo 2, diz que no meio da praça da cidade, e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. A árvore da vida estará lá. Né? Tanto a cura indica aqui que podemos esperar lá consolo para aqueles que foram feridos durante o martírio,
durante a tribulação, durante grande perseguição, porque lá será o local de cura, lá será o local de gozo na presença do Senhor e de vida eterna. Não tem mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque veremos o Senhor face a face e Ele é a fonte também de conhecimento para nós. Por último, nós temos o epílogo, do versículo 6 até o versículo 21 do capítulo 22. O epílogo, de forma geral, ele é dividido em 3 partes. Nós temos aqui a declaração da autenticidade das visões narradas. Nós vemos isso no versículo 6, no versículo 7, no versículo 18, 19, 16, 18 e 19, em que é revelado para João ali que essa palavra é fiel, verdadeira, é digna de ser crida. Por exemplo, ele diz no versículo 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. No versículo 7 ele diz que a profecia, né, que guarda a profecia desse livro, esse é bem-aventurado. Versículo 16, por exemplo, diz que ele enviou o anjo para testemunhar essas coisas em favor da igreja. Versículo 19, ele diz que se alguém tirar alguma das palavras do livro da profecia, Deus lhe tirará a sua parte do livro da árvore da vida e da cidade santa descrita nesse livro. Nós temos, então, a declaração de autenticidade. Nós temos também a declaração da iminência da vinda de Cristo. Meus queridos, não é infantilidade. Nós vivemos cada dia como se o Senhor já estivesse para voltar. Né? Tem gente que deixa para se aprontar depois disso. Mas cada dia o cristão tem que viver na iminência do Senhor voltar. É lógico que existem sinais e indicações acerca da sua vinda, mas nós sempre esperamos que ela aconteça hoje. O pastor Jackson uma vez colocou no Facebook dele, eu guardei isso, que ele disse que acontece qualquer coisa, ele já acha que é Jesus voltando. Né? Então a gente pode sim ter uma expressão de expectativa de que o retorno dele possa acontecer brevemente, porque essa iminência de retorno também é descrita aqui nos versículos 6, 7, 10 a 12, no versículo 20, quando ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E fala também da necessidade da santidade no povo de Deus, tendo em vista a consumação iminente. Não deixemos para procurar a santidade só nos tempos derradeiros, porque vai ser tarde. Não é que pode, vai ser. Procuremos agora, por causa da vinda do Senhor. Versículos 14 em diante, né? O 14 tem a última bem-aventurança, que ele diz assim: bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Como é que se lava essas roupas? No sangue de cordeiro, do cordeiro, pela fé em Cristo. Nos versículos 15 até a 20, nós temos aí uma descrição, né, desses alertas, mas do versículo 10 até o 15 ele diz: quem é injusto? Olha o versículo 10. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, deve ser divulgado, explícito, pregado. Só que tem uma palavra muito difícil aqui, né? Ele diz assim: ó, quem é injusto continue na justiça, quem é impuro continue na pureza, quem é justo continue praticando a justiça, e quem é santo continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então você tem aqui, e vai completar no capítulo 15, aqui uma indicação de que é tão breve e certa a sua volta, e que nós devemos estar tão preparados no exercício da santidade, que nós devemos continuar fazendo o que já estamos fazendo. Não é encorajamento para continuar na injustiça, mas é uma representação da brevidade da volta do Senhor. De que será tão breve e certa, de que nós que estamos na santidade e no exercício da justiça devemos assim continuar. E aqueles que estão na injustiça serão surpreendidos, porque estarão continuando ainda na justiça. Foi um período muito bom de panorama. Eu sei que algumas questões ainda ficam abertas, e elas são abertas para muitos teólogos, muitas são abertas para mim. Eu não tenho medo e nem vergonha de dizer que muitas dessas questões não são fechadas e são difíceis, mas a gente está aqui para ajudar e colaborar na sua interpretação desse livro maravilhoso. Nós vamos agora entrar aqui no Google Meet, né, enquanto igreja, no momento que passar agora, para tirar algumas dúvidas acerca do livro, e eu espero que você tenha sido muito abençoado durante esse panorama e que aguardemos que em breve vem o retorno do nosso Senhor, trazendo fim para todas as coisas e início do seu reino consumado e pleno de eternidade a eternidade. Que Deus nos abençoe e até mais.